Olá, no programa de hoje, o Brasil frente à crise climática. Os caminhos para que o país assuma protagonismo nessa pauta no cenário global. A relação que se estabelece entre os interesses do agronegócio e as pautas ambientais. E os movimentos internacionais que abrem perspectivas de financiamento e enfrentamento. Eu converso com a diretora de políticas públicas da ONG SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro. Bem-vinda ao Mundo Político, Malu. Prazer recebê-la. É um prazer estar aí com vocês, tratando desses temas extremamente importantes que afeta a vida de todos os brasileiros e brasileiras, né? Este é um momento extremamente estratégico para o nosso país e para a sociedade. Sem dúvida. O Brasil já vem sofrendo, Malu, há algum tempo com a violência de eventos climáticos extremos. Seca na Amazônia e no Centro-Oeste, incêndios no Pantanal, inundações catastróficas no sul do país, ondas de calor ao longo de 2024, desmoronamentos, enchentes também nas periferias das metrópoles. Em meio a esse contexto, como que você vê o atual estágio de compreensão de governos e da nossa sociedade em relação à gravidade do quadro e à urgência do seu enfrentamento? Olha, o Brasil tem uma posição estratégica nessa agenda do clima, né? Desde o Acordo de Paris, nosso compromisso de reduzir o desmatamento, né? Entrar na agenda do desmatamento zero, restaurar os ecossistemas e valorizar uma matriz energética limpa, têm sido programas, né, colocados aí pelo atual governo federal e que deram ao país uma grande relevância. Nós não podemos esquecer que a primeira conferência de biodiversidade do planeta foi realizada no Rio em 1992, a Eco 92. E isso mudou a posição tanto dos nossos poderes públicos, né, dos governantes, quanto das empresas e da própria sociedade, coisas que não aconteciam naquela década, como, por exemplo, a reciclagem, o tratamento de efluentes, a preocupação com a qualidade do ar, passaram a fazer parte do nosso dia a dia. E agora, nesse momento estratégico de mudanças climáticas, as medidas a serem tomadas vão direcionar o futuro, a sustentabilidade ou a insustentabilidade das nossas atividades no dia a dia, em todas as cidades, na zona rural, né, em todos os ambientes e ecossistemas que o Brasil ainda tem. Então, o Brasil assume um papel de liderança e de protagonismo nessa COP29, justamente porque sediará no próximo ano a Conferência do Clima em Belém. Né? E então todos os olhos do planeta estão voltados para nós, estão voltados para esses compromissos que foram assumidos desde o Acordo de Paris. Nós precisamos reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa, conter o desmatamento, restaurar os ecossistemas, sobretudo para que a nossa população sofra menos e consiga se adaptar, agir de forma preventiva a esses eventos extremos que tendem a ocorrer cada vez mais, com maior intensidade, sobre todo o nosso continente. Para a gente conseguir dar conta desses desafios, ainda há muito negacionismo climático a ser combatido? Com certeza, né? Nós precisamos valorizar o conhecimento científico, deixar os extremos de lado, porque se há uma coisa que afeta a todos e a todas, independente da cor partidária, da sua ideologia, do seu conhecimento, é o clima, né? Uma grande enchente, uma grande seca, ela impacta todas as atividades humanas e todos os ecossistemas. Evidentemente que afeta de forma mais dura e impactante as comunidades mais vulneráveis, né? Aquelas populações que são desprovidas de serviços públicos, como saneamento, como moradia digna, como acesso à educação. Mas, como você disse, esse negacionismo só leva à falência, né? Tanto a falência na área da saúde, na área da educação, na área das atividades econômicas. Ninguém mais pode se dar o luxo de achar que a Terra é plana, né? Ou de não acreditar nos eventos climáticos, achar que isso é natural.
Malu, alguns especialistas têm alertado que há um certo negacionismo soft, digamos assim, né, que preocupa porque pode levar a sociedade a não encarar com a devida gravidade a situação de momento que nós enfrentamos. Você enxerga também dessa maneira? Sim, e todo negacionismo é extremamente perigoso, né? Porque você renega aquilo que está te afetando e que te ameaça. Então, ao renegar, você deixa de agir de forma preventiva, que é o que nós precisamos fazer agora. Mas, para combater isso, é muito importante que o tema da mudança climática esteja nas escolas, né, esteja no currículo escolar, esteja no debate dos parlamentares, nas discussões, na informação da imprensa e principalmente no combate às fake news. Nós temos grandes dificuldades, o negacionismo aumenta e potencializa essas dificuldades, potencializa os riscos e, diante dos riscos, conflitos, né? Nós podemos ter aumento de conflitos, por exemplo, por uso da água, por áreas nobres que passam a ser mais valorizadas economicamente, a população mais vulnerável é expulsa para as áreas de risco, e tudo isso potencializa os eventos extremos. Então, o negacionismo é um mal que precisa ser combatido. Diversas vozes têm alertado também para a necessidade de se romper a bolha, né, e fazer com que outros setores também se envolvam com a cultura de prevenção. No Brasil, nós temos o agronegócio, que é muito emblemático, né, já que, ao mesmo tempo em que ele é identificado com queimadas e desmatamentos que têm impactado, né, no aquecimento global, sabemos também que esse aumento de temperaturas pode prejudicar o setor. Como é que você vê esse papel dúbio, né, que o setor tem no país, contribuindo para o agravamento do problema, mas também podendo ser aí um importante vetor de solução? É muito importante para o Brasil e para o mundo que o nosso agronegócio seja um agronegócio sustentável, né? Que seja um agronegócio que se vale da tecnologia, do conhecimento e de toda a potência, né, que o Brasil tem nesse setor. Porém, para isso é preciso deixar o negacionismo de lado. É preciso que o agronegócio entenda que a legislação ambiental brasileira é um ativo para o próprio setor. As mudanças climáticas, o desmatamento, as queimadas, as erosões, a perda de solo fértil por conta do desmatamento, né, prejudicam o próprio setor. Tudo isso significa impacto econômico, impacto social, ambiental e ecossistêmico. Então, você veja que nós deveríamos ter, a partir do ano que vem, o embargo de produtos com origem de desmatamento pela Comunidade Europeia. São mais de 8 produtos do nosso agronegócio que estão nessa lista, né, e que não podem ser comercializados na Europa, não poderão ser comercializados na Europa se forem frutos de áreas desmatadas. E, infelizmente, a posição do nosso governo, ao invés de entender que isso era uma agenda positiva para que o nosso agronegócio desponte globalmente como um setor sustentável, intercedeu, né, via Ministério da Agricultura, junto à Comunidade Europeia, pedindo a moratória de mais um ano para continuar podendo desmatar e fazendo atividades sobre áreas que hoje seriam áreas protegidas ou com mata nativa, né, em todos os biomas brasileiros. Então, esse tipo de posição, a gente espera que haja uma mudança, né, que esse setor produtivo extremamente importante se adeque à legislação ambiental brasileira, cumpra o Código Florestal, faça o cadastro ambiental rural, respeite a lei da Mata Atlântica, né, porque isso é favorável às atividades econômicas. Ter biodiversidade no país é ter um ativo para um agronegócio cada vez mais sustentável e mais eficiente. Isso se dá, por exemplo, na questão dos recursos hídricos, né? A gente precisa que o setor use a água de forma eficiente, de forma sustentável, e não entre em conflito com os outros usos do abastecimento público,
e abastecimento humano, geração de energia. Para isso, nós temos políticas públicas inclusivas, como a Política Nacional de Recursos Hídricos, as políticas estaduais, mas o setor precisa participar, não para flexibilizar a legislação ou enfraquecer a legislação, mas para entender como a legislação brasileira pode trabalhar a favor de um agronegócio sustentável. Isso é fundamental. Tem um outro aspecto, né, que um pouco envolve isso também, que é um recente levantamento com base em dados do CNJ, indicando que a cada 400 casos no Brasil de crimes ambientais, só um termina em efetiva punição, né, em prisão. Qual que é o impacto, né, dessa impunidade para a sustentabilidade e para as próprias relações internacionais do país, né? Se não passa um recado ruim lá fora. A impunidade é uma tragédia para a nossa atuação, tanto internacional, mas principalmente nacional, porque a sensação que as pessoas têm é que os grandes crimes ambientais ficam impunes e que a justiça só funciona rapidamente para o pequeno, para o pobre, né? Para aquele que cometeu um delito de pequena monta. Isso precisa mudar. Nós tivemos no Supremo Tribunal Federal, sobre a gestão da ministra Carmen Lúcia, agora pelo ministro Fux, um Supremo Tribunal Federal considerado um mais verde de toda a gestão, né? Porém, o Brasil tem muito grau recursal. Então, esses crimes, eles precisam de uma punição mais célere, como, por exemplo, agora as recentes queimadas, né? Há vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para aumentar as penas por crimes ambientais. Por outro lado, há outros setores, como o setor de armas, trabalhando pela liberação da caça. Vocês vejam que retrocesso seria o Brasil voltar a ter a caça liberada, né? Hoje nós temos aí vários animais que eram ameaçados de extinção, aves, mamíferos, anfíbios, que voltaram a ocorrer nas nossas cidades. Tem várias pessoas que avistam esses animais, que gostam, né, da fauna nativa. O próprio jacaré, que já chegou quase à beira de extinção, o boto cor-de-rosa, enfim, várias espécies, né? O lobo-guará, que está no nosso dinheiro, a nossa fauna está no nosso dinheiro como uma lembrança do ativo que essa biodiversidade é para o país. A liberação da caça seria um enorme retrocesso, porque atende a quem? O setor de armas, né? Então, é muito importante que a punição ocorra, e ocorra muitas vezes de forma exemplar. Este recente Dia do Fogo e essas queimadas que ocorreram quase que sincronizadas por vários estados brasileiros, principalmente na região sudeste, tem que ter punição. Isso não pode afetar a saúde, a vida de todo mundo e passar por uma impunidade. Os satélites veem onde começou, a hora que começou. Então, é preciso usar tecnologia, como, por exemplo, o embargo remoto de imagens por satélite, Operação Mata Atlântica em Pé, que o Ministério Público faz em todos os estados do bioma Mata Atlântica, nos 17 estados, atuando, embargando as áreas com desmatamento ilegal. Isso precisa ser célere. E assim como crimes políticos que atentam contra a nossa biodiversidade, contra a nossa legislação, contra a própria democracia. Um debate que está muito aquecido no país também, Malu, é sobre a exploração de petróleo na Amazônia Equatorial, né, que desperta aí vozes contrárias internamente e também na cena regional. Recentemente, Suzana Mohamed, ministra do Meio Ambiente da Colômbia e presidenta da COP16, a cúpula da biodiversidade da ONU, classificou a medida como uma contradição total do governo brasileiro. Qual sua avaliação? Ela está correta. É uma contradição total, porque o Brasil tem que despontar como liderando aí a COP do Clima no próximo ano, a COP 30 de Belém, no rumo à descarbonização, né? A mudança da nossa matriz e não investir novamente em combustível fóssil.
Veja que o Brasil tem um grande ativo que o resto do mundo não tem, que é o etanol. Nós temos também uma grande potência para aumento na energia solar, na energia eólica, na hídrica, né? Então a gente tem que descarbonizar. Isso é extremamente importante. Não dá para ter dois sinais: um compromisso com o Acordo do Clima e outro com o setor de petróleo e gás. É contraditório, realmente. Em um recente painel internacional, a ex-ministra do Meio Ambiente Isabela Teixeira, que atualmente atua junto à ONU, defendeu que esse tema da crise climática, né, tem que envolver aí desenvolvimento econômico, financiamento e inovação, né, para que ele seja enfrentado da maneira correta. Como é que você vê as perspectivas do Brasil em relação a esses pontos, né, principalmente financiamento e inovação, que são centrais e que dependem muitas vezes de um aporte de recursos externos? Olha, o financiamento climático é estratégico para todos os países em desenvolvimento e esse será o tema agora da COP29, que nós estaremos lá no Azerbaijão a partir do dia 11, né? É fundamental que esse acordo saia, né? E que os investimentos climáticos venham para preparar tanto os setores do ponto de vista da mudança, da inovação tecnológica, mas principalmente para a adaptação das nossas cidades. As nossas cidades não estão preparadas para os eventos extremos que nós vamos receber, o nosso modelo de construção civil, nosso modelo de transporte público, de saneamento básico, né? É uma série de atividades que afetam o dia a dia das pessoas e de todas as atividades econômicas que precisam de financiamento climático. Né? A reconstrução de áreas afetadas, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, o próprio estado de Minas Gerais, que ficou aí mais de 100 dias sem chuvas e com todas as queimadas, o que isso gera de impacto à saúde pública da população, como combater, como enfrentar isso no próximo ano. A gente não pode continuar falando agora chega o período de queimadas e vamos conviver novamente com novas queimadas. Não, qual a alternativa para evitar isso? Que tipo de tecnologia? Como instrumentalizar nossos brigadistas, nossas defesas civis, os nossos projetos, né, urbanísticos? Então, a iniciativa privada tem buscado aí, ela acelera, né? A iniciativa privada está sempre à frente, porque sua atividade econômica depende da sustentabilidade. O poder público precisa desse input. Então, é fundamental que o Brasil se posicione, que a gente consiga sair da COP do Azerbaijão com um bom acordo de financiamento climático, o que não aconteceu na COP da Colômbia. Infelizmente, a conferência não se encerrou com um acordo, né? Os países ricos precisam colocar recursos e esses recursos precisam chegar na ponta dos países em desenvolvimento e principalmente para as áreas mais vulneráveis, os setores mais vulneráveis, como a produção de alimentos, né, e os recursos hídricos. Pois é, sobre esse comprometimento dos países em desenvolvimento, há muitas dúvidas, né, e dados que colocam em xeque isso. Em 2022, países que estavam reunidos lá na COP15 em Montreal tinham concordado em criar o chamado Marco Global da Biodiversidade. Prometeram ali financiar 20 bilhões de dólares, né, por ano para nações mais pobres até 2025. Mas até então apenas 400 milhões de dólares foram arrecadados, né? Esse é um número que saiu recentemente. Como mudar essa postura, né, dos países ricos que são frequentemente cobrados, mas ficam, né, assumindo ali um posicionamento que ainda deixa dúvidas? Olha, você veja que na COP de Dubai, né, nós estávamos ali com a atenção voltada para a invasão da Ucrânia pela Rússia. E agora nós estamos com o aumento do conflito, né, de Israel sobre o Líbano, o Irã é do lado do Azerbaijão, então a Coreia do Norte entrando ali em apoio à União Soviética, ou seja,
os recursos financeiros destinados à guerra, né, à destruição, são infinitamente maiores do que aqueles destinados a salvar vidas, que é o caso do clima, né? Isso precisa entrar na conta. É preciso colocar na conta qual é o impacto, qual é a emissão, qual é a responsabilidade do investimento extremamente vultuoso nesse setor, que é o setor da guerra, é o setor dos conflitos. Além disso, a gente tem as eleições agora nos Estados Unidos. A polarização nos Estados Unidos, na maior potência global. E o que pode acontecer se o Trump, que é o negacionismo do clima, que defende a exploração de gás de xisto, extremamente poluente, né? Mais poluente até do que o carvão, ganhar a eleição. Então, esse cenário diplomático internacional, ele é estratégico para o futuro do planeta, para o futuro dos acordos climáticos. E quem decide isso, quem força essas saídas e soluções é a população. É a população que tem que colocar na agenda política como prioridade a questão climática. Isso não está sendo visto nos Estados Unidos, né? E também não está sendo visto aqui no Brasil. Então, esse é um grande desafio. Por que os acordos não saem? Por que os países ricos não investem, não honram seus compromissos? Porque seus líderes não estão preocupados com isso. O aumento da direita, né, no mundo, da extrema-direita no mundo, que é antiambiental e que tem uma visão diferente daquilo que o mundo precisa, não está atenta a essas questões e vai sofrer todas as consequências dessa agenda. Então, é muito importante que a informação chegue nas pessoas, que as pessoas estejam atentas na hora de votar, né? Pode parecer que a eleição municipal no Brasil não tinha relação com essa agenda climática, tinha toda a relação. Quantos candidatos dos municípios brasileiros fizeram seus planos de adaptação climática para suas cidades? Ou colocaram isso na agenda eleitoral? Isso está distante da agenda política, mas não está distante do cidadão. O cidadão sabe da importância, desde o preço do arroz na sua mesa até a qualidade do ar ou o remédio que precisa comprar para o filho, a roupa que vai vestir. Né? O clima está em todas as nossas ações no dia a dia e os políticos precisam acordar para isso. A gente costuma dizer que se o clima mudou, a política partidária também tem que mudar. Tem que entender que isso é sério, relevante e impactante. Aqui na Assembleia de Minas, só para a gente fechar nossa conversa, Malu, está em curso, né, um seminário de enfrentamento às mudanças climáticas em Minas Gerais, que contou com a participação de diversas organizações, né, da sociedade civil, da academia também, e é importante que parlamentos, né, abracem também essa pauta em diferentes níveis. Sem dúvida, eu acho até que o parlamento estadual ele pode ser mais vanguardista, né? Ele pode ditar caminhos para que a União, onde os acordos são mais lentos e mais demorados, adote programas e políticas de pacto federativo. Nós precisamos de um grande pacto federativo que envolva a responsabilidade dos municípios, dos estados e da União, né? É muito importante que o parlamento se engaje. Eu gostaria de lembrar que Minas Gerais é pioneira em legislações estaduais que depois foram referência para o Brasil. A política estadual de recursos hídricos, né? Ela começa primeiro em Minas e São Paulo e aí vira espelho para a União. Então, é fundamental esses debates na Assembleia Legislativa, principalmente no estado de Minas Gerais, que é o estado que reúne as principais nascentes de grandes bacias hidrográficas brasileiras, né? Minas detém um importante remanescente de Mata Atlântica, de Cerrado, e é fundamental que esses ecossistemas naturais do estado de Minas Gerais sejam valorizados, que a Assembleia Legislativa contribua para o combate ao desmatamento, que é essencial para minimizar os impactos da mudança climática.
Malu, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Sucesso à frente aí dos projetos da ONG SOS Mata Atlântica. A SOS Mata Atlântica agradece, nós esperamos continuar com vocês, sempre juntos. Um abraço. Eu conversei com Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da ONG SOS Mata Atlântica. Falamos sobre os desafios que o enfrentamento à crise climática impõe ao Brasil e das possibilidades que se abrem para o país na cena internacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.